Jair Bolsonaro critica normas de segurança no trabalho e ironiza a obrigatoriedade de banheiro químico para cortadores de folha para a produção de cera. Em uma transmissão ao vivo pelo Facebook, o presidente alegou que é necessário facilitar a vida dos patrões para que eles possam gerar emprego. Como exemplo, Bolsonaro ironizou o fato de produtores de cera no Maranhão serem obrigados a disponibilizar banheiro químico para os trabalhadores em um calor de 80 graus. Outra multa criticada pelo presidente foi sobre a ausência de livro de marcação de ponto dos horários de trabalho nas plantações de cana. Olha, não resta a menor dúvida que nós temos uma lei trabalhista anacrônica, paternalista ao extremo, que data da era Vargas, inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini, a nossa CLT, e o Código Trabalhista, muitas pessoas falam em trabalho escravo no Brasil, por exemplo, logo remete à ideia de correntes, chibatadas, e não é nada disso. Tem lá mais de 200 itens que precisam ser atendidos, entre eles espessura de colchão. São detalhes, às vezes, que o leitor, o leigo, não tem noção do que se trata. Então, é óbvio que existe muita ingerência estatal, muito detalhe supérfluo nesses casos, e acho que a gente podia confiar um pouquinho mais na relação entre trabalhador e patrão. É claro que o Brasil é um país sui generis, é claro que tem situações esdrúxulas, afastadas dos holofotes, de exploração, de abuso, e isso precisa ser coibido. Mas a gente não pode pegar as exceções, os abusos, e tratar como regra, e com isso engessar todo o mercado trabalhista, que é o responsável por quase 40% da mão de obra na informalidade, fora os 12 milhões de desempregados. Não há qualquer relação entre o cumprimento das normas trabalhistas e o desemprego. Há um equívoco grande. Daqui a pouco, então, surgiram no limite cancelar a Lei Áurea, né? Que eu acho que atrapalha um pouco o funcionamento do trabalho. O dia 13 de maio de 88, acho que não deve ter sido bom para aqueles que fazem uma leitura canhestra da legislação trabalhista. Que elas têm em excesso, tem. Que há um abuso, algumas vezes, sim. Tem de ter equilíbrio, né? Mas não é possível fazer as afirmações da live de ontem. Eu tenho aqui o texto. Claro que quando você fala, você é menos rigoroso do que normalmente quando escreve, né? Então, quando você transcreve uma fala, fica uma forma um pouco mais dura, mais chula até. Mas a fala dita pelo presidente na live de ontem é extremamente deselegante e fere novamente o decoro do cargo de presidente da República. Olha, nós temos o secretário Rogério Marinho, que é um craque aí de articulação, teve muito mérito na reforma trabalhista do governo Temer e agora está tendo muitos méritos aí no governo Bolsonaro, e ele tem alertado para essa necessidade de modernização das nossas leis trabalhistas e, inclusive, tentado convencer a turma ligada aos sindicatos, que a gente sabe que no Brasil existem máfias sindicalistas, né, que olham muito mais para os interesses dos sindicalistas do que dos trabalhadores. Eu não acho que alguém como o secretário Rogério Marinho, por exemplo, seja defensor da escravidão. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado também com certos exageros, com a hipérbole, mesmo que queira fazer o argumento, forçar um pouco a barra, mas não é disso que se trata. É claro que tem que ter equilíbrio, apenas reconhecer que existem muitos excessos numa lei extremamente paternalista e com uma visão anti-empresarial. É bom lembrar que a reivindicação, a legislação trabalhista é uma conquista dos trabalhadores. Não custa recordar que o Brasil, até 1930, efetivamente nós não tínhamos aposentadoria, não tínhamos sindicato, não havia reconhecimento sindical, greve era enfrentada a bala. Aqui em São Paulo, 1917, teve a célebre greve de 1919, foi maior ainda, porque se espalhou pelo resto do Brasil, buscando direitos que hoje é comum você ter. Por exemplo, né, o direito a férias, né, o direito à diminuição do trabalho. Que não existe nos Estados Unidos, Vila. Eu sei que o Vila não gosta de comparar com os Estados Unidos, mas as conquistas trabalhistas, ou o que se chama de conquista trabalhista no Brasil, muitas regalias, 13º, 14º, licença, vale, alimentação, vale. Não existe nada parecido nos Estados Unidos, inclusive não tem que diga as mulheres que morreram incendiadas dentro da fábrica, que é o Dia Internacional das Mulheres. Que diga os
operários assassinados a 1º de maio, que não é comemorado nos Estados Unidos. É um país maravilhoso. Fique doente um pobre nos Estados Unidos que não tem SUS. Por pior que seja, o nosso SUS aqui atende a todos, né? Então, eles dão uma visão dos Estados Unidos que, olha, se existir paraíso, é pertinho dali. Vai ser pobre nos Estados Unidos. Então, quando fala em privilégio, lembra que o Brasil tem uma pirâmide salarial. O Brasil é um dos países que tem a distribuição de renda mais desigual do mundo. Então, quando fala em privilégios, menos Estado, não está falando por andar de cima ou por andar de baixo. Legislação trabalhista tem de se adequar. Perfeito. A legislação trabalhista tem de se adequar ao momento histórico. Tem muita coisa da CLT que não bate com o século XXI. O que tem de ser feito? Reformado. Concordamos? Concordamos. Agora, há um limite nisso. Não é possível uma fala desse tipo, abre aspas, e do presidente da República. O cara desce a uma palmeira daquelas de 100 metros, pega um banheiro químico borbulhando de fezes, fecha a porta e está 80 graus. Vira um micro-ondas e para fazer xixi. Tem cabimento isso? Não, isso não é linguagem, me desculpe, em qualquer país do mundo. Mais ainda, na 8ª economia do mundo, isso não é linguagem. Não, mas eu não estou tão preocupado com a linguagem do presidente. Não, eu estou preocupado com a linguagem, com o decoro e com o respeito à instituição. Também, com a ordem. Mas mais Por exemplo, Deodoro da Fonseca foi chamado pelo ministro da Educação de traidor. O ministro da Educação chamou um herói nacional de traidor e comparou ao Lula. E o presidente da República não o defendeu. Calma, Vila, só pra gente não perder o fio da meada. Você comparou um herói que ficou 5 anos na Guerra do Paraguai, que na Guerra do Paraguai perdeu 3 irmãos, e é comparado a um sentenciado e ninguém fala nada. Calma, então Vila, é necessário o ponto é só não perder o fio da meada. A legislação trabalhista foi uma conquista histórica, tem influência, sim, do fascismo italiano, mas tem questões que são nossas, que antecedem a Carta del Lavoro, tem de ser reformada. Agora, precisa ter um equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores, a questão dos empresários e sindicato, por fim. São muitas questões. Se tem problema do sindicato dos trabalhadores e tem problema do sindicalismo empresarial. Por que ninguém fala? Porque só olha um lado. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, o presidente é o mesmo, o senhor Fábio Meirelles. Sabe, Constantino, desde quando ele é presidente da Federação da Agricultura, portanto, dos empreendedores? 1975. Vamos lembrar que o ministro Guedes queria enfiar a faca no Sistema S. É uma promessa. Eu lembro. E tem discutido o Sistema S. Exato, concordo, mas só para voltar à questão dos gastos do Sistema S. Só para não perdermos o fio da meada em relação aos trabalhadores americanos, a diarista que vem aqui uma vez por semana em casa chega com um carro que é coisa de rico no Brasil. O filho dela estuda na mesma escola pública que a minha filha. A qualidade de vida do trabalhador de classe média baixa nos Estados Unidos é muito melhor do que a do brasileiro. O salário médio nos Estados Unidos é 5 vezes o salário americano, a taxa de sindicalização é 10, 12%, há muito menos conquista trabalhista e não existe um fluxo de americanos querendo ir invadir o Brasil para aproveitar as leis trabalhistas daí. Isso é uma outra coisa, não é por isso. Isso são coisas totalmente diferentes. Os Estados Unidos têm um processo histórico que é um, a Europa tem outro, o Japão tem outro, o Brasil tem outro. Então cabe a nós ver as características nossas, ver as nossas tradições. Mas talvez não seja tão ruim assim o império estadunidense. Nós temos coisas muito boas. Porque tem muita gente do mundo todo querendo vir para cá mesmo ilegalmente para trabalhar. Tudo bem, que vão, fiquem por aí. Eu fico por aqui, que vão embora do Brasil, não tem nenhum problema, a porta aberta. Caem fora. Eu fico por aqui, eu acho que é possível. Nós temos grandes revoluções positivas que foram feitas no Brasil, né? Nos últimos 30, 40 anos. Basta ver a conquista do Centro-Oeste, que transformou uma região que ninguém dava nada no celeiro do mundo. Temos a parte do desenvolvimento do setor de serviço. Há muita coisa. Agora, nós temos de adequar o país ao que está ocorrendo no século XXI. Quando o Brasil conseguiu fazer a relação entre o Brasil e o mundo, entre os anos 1930 e 1980, durante meio século, portanto, o Brasil cresceu e cresceu muito. Houve o maior deslocamento no mundo ocidental aqui no Brasil, a partir do final da Segunda Guerra Mundial até final dos anos 1970, sem criar tensão social nenhuma. O Brasil cresceu, se modernizou, se urbanizou, foi uma referência para o mundo. O Brasil construiu uma capital onde não havia uma
Copacabana e construiu uma capital absolutamente radical no urbanismo, na arquitetura, conquistou o Oeste, que era uma demanda que vinha desde os anos 1930. Quer dizer, nós avançamos muito. A questão que se coloca é como equilibrar as nossas características nacionais, a nossa forma de ver o mundo com as modificações que estão correndo lá fora. E sem o complexo de vira-latas, né, Vila? Sem olhar para os exemplos de sucesso com certa inveja. Sim, aí lembrar para a alma. Eu acho que o Nelson Rodrigues nunca foi tão citado, porque o Lula também gosta. O Lula nunca leu o Nelson Rodrigues, evidentemente. Eu li, ele leu. Não, estou falando do Lula. E ele sempre gostava, acho que alguém cantou essa bola para ele, dessa passagem de uma figura que é fundamental na cultura brasileira. Eu sei que nós saímos por vários assuntos, mas aqui é bom lembrar para quem gostar de ler, aprender a escrever, leiam A Menina Sem Estrela, que quem lê aquilo, certamente, a partir, são 60 e poucas capítulos muito curtos, de 2 páginas, vai sair melhor depois e vai aprender a escrever. Inclusive os jornalistas, que é difícil entender, eu de manhã leio as notícias, algumas eu não consigo entender, não porque a notícia é complexa, é que o texto é incompreensível. Leia o Nelson Rodrigues, vocês vão ver um grande autor, um grande cara.